Oi, boa noite, gente. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Boa noite, É, Thaís. então, vamos lá. Primeiramente, quero te parabenizar, né, pelo seu trabalho. Já te acompanho há muitos anos, eu acho que desde lá do início. Você sempre foi muito minha referência, não só na área de investimentos, mas também na área de negócios, carreira, networking também. Então, assim, te parabenizar e agradecer também por essa oportunidade, né, tirar esse tempinho aí com a gente. E a pergunta que eu queria fazer é bem relacionada, até pegando o gancho que você falou lá no início, né, no início aqui do nosso encontro, sobre networking. Eu também gosto muito de ouvir você falar sobre isso. Para mim, networking é fundamental em qualquer coisa, né? Seja em relação ao aprendizado ou também em relação a negócios, enfim. Eu acho de extrema importância. Porém, assim, às vezes na prática, né? Aí tem duas perguntinhas que estão bem relacionadas. Principalmente, eu sou planejadora financeira, tem muitos assessores aqui, como você foi lá no início. Então, às vezes, naturalmente, nosso público, ele já tem, assim, um perfil de alta renda, né? E, de repente, seja até um bloqueio de crenças limitantes mesmo, mas existe um receio de se aproximar de pessoas com poder aquisitivo um pouquinho maior, né? Assim, né? Ah, sei lá, se a pessoa tá achando que a gente é interesseira, enfim. Então, eu queria um insight seu, assim, tipo, na prática, como se aproximar de uma pessoa sem parecer interesseira. E aí puxa também a segunda pergunta, né, que é a questão da gente. Networking é uma troca, então é importante a gente já se aproximar da pessoa pensando em agregar de alguma forma, e isso sempre tá forte em mim, eu sempre procuro agregar de alguma forma. Porém, às vezes vem na nossa cabeça de, tipo, como que eu vou agregar para essa pessoa que aparentemente já tem tudo, né? O Thiago Nigro da vida, como eu vou fazer networking com o Thiago Nigro, como que eu vou agregar ele de alguma forma? Então, assim, acho que lá no início você teve muito isso, né? De se conectar com pessoas, até para fazer documentários e tal. Então, um insight, assim, na prática, como ter esse nível de networking? Eu acho que são vários caminhos, dependendo do que você está buscando, né? Se você está buscando crescer sua base de clientes, eu acho que o caminho do networking é simples. É o caminho do pedido da indicação de forma correta, tá? Então, assim, eu já pedi muita indicação, e é muito fácil você crescer na base de indicação quando você já tem uma base mínima de clientes. Para mim, isso aqui não é networking, tá? Então, o simples fato de você sentar com uma pessoa, pedir conselhos de negócios, as pessoas adoram dar conselhos, e você pedir uma indicação e você ir atrás dessa indicação, vai fazer você crescer sem parar no mercado de assessoria de investimentos. Agora, você está falando de networking, né? Eu diria que tem várias estratégias. A estratégia que eu uso hoje de networking é o podcast. Não tem nenhuma ferramenta mais poderosa que o podcast para fazer networking. Não tem. Então, no podcast, as pessoas podem negar uma conversa, mas não vão negar uma entrevista, se você tem um tamanho mínimo relevante, né? Então, hoje a gente traz muita gente de podcast. Hoje, estava com um gestor lá de 2 bi, um cara incrível, Otávio. Hoje eu estava com o Flávio Augusto, estava com com o Caio Carneiro, estava com o Joel, estava com o Bush. Ontem eu estava com o Rodrigo Silva, arqueólogo. Cara, todo dia eu tô com alguém, assim. Todo dia. Porque eu chamo eles para gravar um podcast. O conteúdo fica legal e eu conheço essas pessoas. Então, o podcast é uma ferramenta incrível de networking. Agora, vamos fazer um exercício prático. Vamos supor que você, de fato, quer fazer networking comigo. Como você faria? Ai. Bom, eu acho que eu. Pensa assim, ó, você precisa ser interessante e não interesseira. Certo? Como você faria networking comigo agora? Bom, eu acho que eu procuraria saber um pouquinho mais da sua história no início, assim, do início da sua trajetória, para ir criando conexões, né, identificação, até mesmo com a minha história, e daí, no decorrer dessa conversa, eu identificando o que você falou ali, eu iria encontrar alguma forma de agregar para você também, no meio da conversa. Legal. O desafio é saber qual é essa coisa, né? É. Eu, Thiago Nigro, hoje, eu teria duas fragilidades, entre aspas, para fazer networking. São pontos, assim, muito específicos. Se você falasse de Zelda comigo,
você ia imediatamente captar minha atenção de um jeito que ninguém mais ia aqui. Zelda é um jogo que eu sou apaixonado. Apaixonado. E acabou de anunciar que vai ter o Zelda Tears of the Kingdom, que é o Zelda 2 aqui do Switch, que vai lançar no dia 12 de maio. Você não é obrigado a saber essa informação, é uma coisa muito específica e eu sou muito fã. Mas se você toca nesse assunto comigo, cara, não importa, você captou minha atenção. Isso aqui seria uma forma incrível de você captar minha atenção. Ou você poderia falar assim, Thiago, putz, eu vi que vai lançar agora o Pokémon Switch Scarlet, você tá animado? Fala, caraca, que animal. Ou você poderia falar sobre Bíblia comigo. Porque é uma coisa que eu não tenho nenhuma barreira, né? É o que chama muito minha atenção. Então veja que essas coisas não são coisas muito específicas, né? E se você não me perguntasse sobre isso apenas, mas me mandasse alguma coisa sobre isso, sabe? A gente ia abrir uma conversa, um diálogo imediato. Então todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem. Geralmente essa fraqueza tem a ver com família ou com algum hobby pessoal, mas nunca com um hobby da porta para fora, coisas óbvias. São coisas mais íntimas, assim, né? E essas nuances você pega. Agora, não tem segredo, né? Networking é você fazer pergunta e agregar. Né? Eu sempre agreguei muito até o momento que a pessoa do outro lado falou, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, tem pessoas que até hoje eu nunca pedi ajuda, mesmo eu gostaria muito de pedir ajuda. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? O Jorge Paulo Leman. Eu já jantei na casa dele, já fiz reunião com ele, já falamos várias vezes por mensagem, e eu nunca tive coragem de pedir nada para ele, mesmo precisando. Porque eu tô falando assim, cara, eu vou agregar valor para ele até o momento que ele vai me perguntar o que eu quero. E aí eu sei o que pedir. Então, é não ser interesseiro, é ser interessante de fato, é perguntar, agregar, e com o tempo isso daqui vem. Acho que seria nessa linha. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Thiago. Valeu.